tomada por capricho estético ou tradição aristocrática, mas sim o resultado de uma adaptação pragmática, dolorosa e gradual às realidades brutais do campo de batalha antigo. Para compreender profundamente por que Roma, a máquina militar mais eficiente da antiguidade, sentiu a necessidade premente de desenvolver e integrar uma força de cavalaria auxiliar robusta, é imperativo dissecar a natureza intrínseca da legião romana clássica, as limitações geográficas e táticas do Mediterrâneo, e os choques catastróficos que expuseram as vulnerabilidades de um exército predominantemente pedestre. A história da cavalaria romana é, em essência, a história do reconhecimento de que a infantaria pesada, por mais disciplinada e letal que fosse, não podia vencer todas as guerras, especialmente aquelas travadas contra inimigos que dominavam a mobilidade, o terreno aberto e a guerra de desgaste à distância. No alvorecer da República Romana, a estrutura militar de Roma era espelhada na falange grega e etrusca, onde a cavalaria, conhecida como equites, desempenhava um papel secundário, muitas vezes reservado aos cidadãos mais ricos que podiam arcar com o custo de manter cavalos. Esses equites não eram uma força de choque decisiva no sentido moderno. Sua função primordial era proteger os flancos da infantaria, perseguir inimigos em retirada desordenada e realizar reconhecimento limitado. No entanto, à medida que Roma expandia suas ambições além da Península Itálica, colidindo com potências helenísticas, tribos celtas e, crucialmente, com o Império Cartaginês, a insuficiência dessa abordagem tornou-se glaringmente evidente. A Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C., serve como o exemplo paradigmático dessa crise de identidade militar. Aníbal Barca, o general cartaginês, não derrotou as legiões romanas apenas através de superioridade numérica ou coragem, mas através de uma supremacia tática baseada na mobilidade. A cavalaria númida e ibérica de Aníbal era superior em número, treinamento e, acima de tudo, em capacidade de manobra em relação à cavalaria romana rudimentar. Nas batalhas de Trebia, Lago Trasimeno e, mais devastadoramente, em Canas, a cavalaria cartaginesa não apenas derrotou a cavalaria romana, mas realizou o duplo envolvimento que aniquilou o coração da infantaria legionária. Canas foi um trauma psicológico e estratégico para Roma. Ensinou aos romanos que a disciplina do escudo e da espada, gladius, era inútil se o inimigo pudesse controlar o espaço ao redor do campo de batalha, cortar linhas de suprimento e impedir qualquer movimento lateral. Após a vitória final sobre Cartago, Roma absorveu uma lição crucial. A cavalaria não poderia ser apenas um apêndice da infantaria. Precisava ser uma arma especializada. Contudo, a sociedade romana tradicionalmente desprezava a guerra a cavalo como algo não romano, associado a reis orientais ou bárbaros. Os romanos eram, culturalmente, homens de pé. Essa aversão cultural criou um paradoxo estratégico. Roma precisava de cavalaria de elite, mas não queria, ou não conseguia, produzi-la internamente em quantidade suficiente. A solução, que se tornaria a pedra angular do sistema militar imperial, foi a externalização. Em vez de tentar transformar camponeses italianos em cavaleiros natos, um processo que levaria gerações e exigiria uma mudança social profunda, Roma começou a recrutar, aliar-se e, eventualmente, incorporar povos que já possuíam essa expertise cultural e militar ingrata. Esta foi a semente da cavalaria auxiliar. A expansão para o leste, contra os reinos helenísticos, e posteriormente, contra o Império Parta, exacerbou essa necessidade. Os partos não lutavam como os gregos ou os cartagineses. Eles eram mestres da guerra móvel nas estepes. Sua cavalaria leve, armada com arcos compostos, podia chover flechas sobre as legiões romanas sem nunca entrar no alcance das espadas curtas romanas. A Batalha de Carras, 53 a.C., onde Crasso perdeu suas águias e sua vida, foi outro lembrete sangrento. As legiões, formadas em quadrados defensivos, foram incapazes de alcançar os arqueiros montados partos, que se retiravam constantemente, atraindo os romanos para terrenos áridos e exaustivos, antes de voltar para atacar. A infantaria pesada romana era um martelo poderoso, mas contra um inimigo que se movia como água, o martelo apenas golpeava o ar. Ficou claro que para combater a cavalaria oriental, Roma precisava de sua própria cavalaria capaz de operar em grandes distâncias, suportar longas campanhas de logística complexa e engajar em duelos de projéteis ou cargas de lance. Além dos inimigos externos, a própria geografia do império em expansão ditava a necessidade de cavalaria. À medida que as fronteiras de Roma se estendiam para o norte, além dos Alpes, entrando na Gália e na Germânia, o terreno mudava drasticamente.
As florestas densas, os pantanos e as planícies abertas da Europa Central não favoreciam as formações cerradas da legião da mesma maneira que as colinas da Itália ou as planícies do Oriente Médio. As tribos germânicas e celtas utilizavam a cavalaria para ataques rápidos, hit and run, emboscadas e para explorar a falta de visibilidade em terrenos acidentados. Uma legião marchando lentamente, carregada com equipamento pesado, era um alvo vulnerável para grupos móveis de cavaleiros que podiam aparecer, causar caos nas linhas de suprimento ou nos flancos, e desaparecer antes que a infantaria pudesse se organizar para o combate. A resposta romana foi aumentar proporcionalmente o número de tropas montadas anexadas às legiões. Inicialmente, essas tropas eram fornecidas por aliados, soci. Mas com a reforma mariana e a posterior profissionalização do exército sob Augusto, essas unidades foram formalizadas como auxilia. Os auxilia não eram cidadãos romanos, inicialmente. Eram súditos do Império recrutados de províncias específicas conhecidas por suas habilidades militares particulares. Para a cavalaria, isso significava recrutar trácios, gauleses, batavos, númidas e sármatas. Esses homens traziam consigo não apenas seus cavalos, mas também suas tradições de equitação, seus equipamentos especializados, como selas mais adequadas para o combate, lanças mais longas e armaduras diferentes, e, crucialmente, uma mentalidade de guerra móvel que faltava ao legionário médio. A integração dessas forças permitiu que Roma criasse um exército combinado de armas, combine d'armes, verdadeiramente eficaz. A legião permanecia como a âncora tática, a força indestrutível que mantinha a linha e conquistava terreno através da pressão constante. A cavalaria auxiliar, por sua vez, assumia funções vitais que a infantaria não podia executar: reconhecimento profundo, explorativo, proteção dos flancos durante a marcha e a batalha, perseguição implacável de inimigos em fuga para transformar uma retirada em um massacre, e o enfrentamento direto da cavalaria inimiga. É importante notar que a criação da cavalaria auxiliar também respondeu a uma necessidade política e econômica interna. Manter uma grande força de cavalaria composta por cidadãos romanos seria proibitivamente caro e socialmente destabilizador. Os cavalos exigiam alimentação abundante, cuidados veterinários especializados e treinamento diário intensivo. Ao terceirizar essa função para povos provinciais, Roma transferiu o custo de manutenção e treinamento para as próprias comunidades de origem dos recrutas, pagando-lhes um salário e prometendo a cidadania romana após 25 anos de serviço. Esse sistema criou uma classe de veteranos leais ao imperador, não necessariamente à cidade de Roma, e integrou as elites locais das províncias na estrutura de poder imperial. A cavalaria auxiliar tornou-se, assim, uma ferramenta de romanização tanto quanto uma ferramenta de guerra. No entanto, a dependência da cavalaria auxiliar trouxe consigo riscos inerentes que seriam explorados mais tarde. Ao delegar a mobilidade estratégica a estrangeiros, Roma perdeu, em certa medida, o controle monopólico sobre a velocidade de suas operações. A lealdade das unidades auxiliares era comprada através de pagamento regular, liderança competente e perspectivas de ascensão social. Quando o Estado romano começava a falhar financeiramente ou politicamente, como ocorreu durante a crise do terceiro século, essas unidades tornavam-se mercenárias em tudo, exceto no nome. Generais ambiciosos podiam usar a cavalaria auxiliar, mais leal aos seus comandantes diretos do que ao Senado distante, para marchar sobre Roma e disputar o trono. A cavalaria, sendo mais móvel, podia chegar à capital mais rapidamente do que as legiões estacionadas nas fronteiras, tornando-se um fator-chave nas guerras civis romanas. Além disso, a evolução tecnológica da cavalaria auxiliar influenciou a própria infantaria romana. O contato contínuo com cavaleiros couraçados, como os catafractários sármatas e partos, forçou Roma a adaptar seu próprio equipamento. Vemos o aumento do uso de armaduras mais pesadas para a cavalaria romana tardia e a adoção de lanças mais longas, contus, em detrimento da espada curta, sinalizando uma mudança doutrinária. A fronteira entre o legionário e o auxiliar começou a se borrar. No Baixo Império, a distinção rígida desapareceu. As legiões incorporaram mais elementos de cavalaria em suas estruturas internas, e a cavalaria auxiliar tornou-se indistinguível em status legal, embora mantivesse suas identidades étnicas e táticas. Portanto, a criação da cavalaria auxiliar foi uma resposta multifacetada a uma deficiência estrutural fatal. Roma percebeu que a virtude romana, virtus, manifestada na infantaria não era onipotente. A guerra é um ecossistema complexo onde diferentes nichos táticos devem ser preenchidos. Sem a cavalaria,
Roma era cega, sem reconhecimento, lenta, sem capacidade de exploração rápida e vulnerável, com flancos expostos. A cavalaria auxiliar forneceu os olhos, as pernas e o escudo lateral do império. Ela permitiu que Roma projetasse poder além das estradas pavimentadas, nas estepes da Ásia, nas florestas da Germânia e nos desertos da África. Foi uma inovação que transformou um exército citadino em uma força imperial global. Contudo, essa solução continha as sementes de sua própria destruição, um tema que ecoa através da história militar. Ao criar uma dependência crítica de habilidades que não eram nativas à sua cultura central, Roma tornou-se refém da disponibilidade e lealdade desses especialistas externos. Quando as pressões migratórias das grandes invasões bárbaras começaram a empurrar essas mesmas populações contra as fronteiras romanas, a linha entre o defensor auxiliar e o invasor externo tornou-se tênue. Muitos dos bárbaros que serviam na cavalaria auxiliar tinham laços de sangue e cultura com os bárbaros que atacavam o império. Em momentos de crise, essas unidades não apenas desertavam, mas frequentemente lideravam os ataques, usando o conhecimento íntimo das táticas, rotas de suprimento e fraquezas romanas que haviam aprendido enquanto serviam sob a águia. Assim, o tópico 1 estabelece o cenário fundamental, a cavalaria auxiliar. Nasceu da necessidade desesperada de superar as limitações da infantaria pesada frente a inimigos móveis e terrenos variados. Foi uma solução brilhante de engenharia social e militar que permitiu a hegemonia romana por séculos. Mas foi também uma aposta arriscada, baseada na premissa de que o ouro romano e a promessa de cidadania seriam sempre suficientes para comprar a lealdade de guerreiros cuja verdadeira pátria estava além das fronteiras. A eficácia inicial dessa estratégia mascarou a vulnerabilidade estrutural de longo prazo. Um império que não pode gerar sua própria capacidade militar crítica está condenado a depender daqueles que podem, e quando o equilíbrio de poder muda, o dependente cai. A queda do Império Romano do Ocidente não foi apenas uma derrota militar, mas o colapso do contrato social que mantinha a cavalaria auxiliar integrada ao projeto romano. Quando esse contrato se rompeu, Roma perdeu não apenas soldados, mas a capacidade de ver, mover-se e reagir com a velocidade necessária para sobreviver em um mundo hostil. A cavalaria, que fora criada para salvar a legião da imobilidade, acabou por tornar o império dependente de forças que, no final, o recrutamento de povos não romanos, como germanos, gauleses e sármatas, para formar a espinha dorsal da cavalaria auxiliar. Se o tópico 1 estabeleceu o porquê estratégico da necessidade de uma cavalaria robusta, o tópico 2 mergulha no como operacional e demográfico dessa transformação. A criação da cavalaria auxiliar romana não foi um processo homogêneo de treinamento de recrutas genéricos. Foi, acima de tudo, um exercício sofisticado de engenharia humana e apropriação tecnológica militar. Roma percebeu cedo que a excelência na equitação não era uma habilidade que pudesse ser ensinada rapidamente a um camponês italiano acostumado à agricultura de subsistência ou ao comércio urbano. A equitação de combate exigia uma simbiose entre homem e animal, desenvolvida desde a infância, enraizada em culturas onde o cavalo era central para a identidade social, econômica e espiritual. Portanto, em vez de tentar impor uma cultura equestre romana sobre populações inadequadas, o Estado romano adotou uma política de especialização regional agressiva. Eles identificaram quais povos do império, e além dele, já possuíam as habilidades desejadas e sistematicamente os recrutaram, organizaram e integraram em unidades distintas que mantinham, paradoxalmente, suas identidades étnicas enquanto serviam aos interesses de Roma. Entre os primeiros e mais celebrados fornecedores de cavalaria para Roma estavam os gauleses, particularmente das regiões da Gália Cisalpina e, posteriormente, da Gália Transalpina. Antes da conquista total por Júlio César, os gauleses eram temidos por sua cavalaria feroz e individualista. Os guerreiros celtas eram conhecidos por carregarem espadas longas de corte, escudos grandes e, crucialmente, por sua destreza natural a cavalo. Após a subjugação da Gália, Roma não desarmou essa população. Pelo contrário, institucionalizou-a. As alae galorum, asas gaulesas, tornaram-se unidades de elite dentro do exército auxiliar. A contribuição gala não era apenas numérica, mas técnica. Os romanos adotaram melhorias celtas no equipamento, incluindo tipos específicos de selas de 4 chifres que ofereciam maior estabilidade durante o combate corpo a corpo, permitindo que o cavaleiro usasse ambas as mãos para manejar a lança ou a espada sem cair. Além disso, a tradição gala de usar calças, bracai, em vez da túnica curta romana foi amplamente adotada pela cavalaria auxiliar,
pois protegia as pernas do atrito com a sela e do clima frio do norte da Europa, demonstrando como Roma estava disposta a abandonar seu vestuário tradicional em prol da eficiência militar. Paralelamente aos gauleses, os povos germânicos emergiram como fornecedores indispensáveis de cavalaria, especialmente à medida que a fronteira do Reno se consolidava. Tribos como os batavos, os frísios e, mais tarde, os alamani e os francos, forneciam cavaleiros que eram frequentemente descritos pelos historiadores romanos como maiores, mais fortes e mais intimidantes do que seus counterparts mediterrâneos. A cavalaria germânica era conhecida por sua carga brutal e pelo uso de lanças pesadas. Os batavos, em particular, ganharam fama lendária não apenas por sua cavalaria, mas por sua capacidade de nadar com armadura completa e atravessar rios caudalosos, uma habilidade que combinava a mobilidade terrestre e aquática, vital para as campanhas nas regiões pantanosas dos Países Baixos e do noroeste da Germânia. O recrutamento germânico tinha uma dimensão política profunda. Muitas vezes, esses homens eram filhos de chefes tribais aliados, enviados a Roma ou às legiões fronteiriças como garantia de lealdade de suas tribos ou como parte de tratados de paz, fuedera. Isso criava uma classe de oficiais bárbaros romanizados que atuavam como intermediários culturais, facilitando a integração de novas ondas de recrutas. No entanto, foi no Oriente que Roma encontrou os mestres absolutos da guerra a cavalo, cuja influência transformaria radicalmente a natureza da cavalaria auxiliar nos séculos posteriores, os sármatas e os partos. Enquanto gauleses e germanos forneciam cavalaria leve e média, focada em velocidade e choque inicial, os povos das estepes eurasiáticas trouxeram a tecnologia da cavalaria pesada blindada e dos arqueiros montados. Após as guerras contra os dácios e as incursões nas fronteiras do Danúbio, Roma entrou em contato direto com os sármatas, um povo iraniano nômade. Os sármatas utilizavam a tática do catafractarius, cavaleiros e cavalos completamente cobertos por armaduras de escamas de metal ou couro endurecido, tornando-os quase invulneráveis a flechas e golpes de espada leves. Inicialmente inimigos mortais, após a conquista da Dácia por Trajano, milhares de sármatas foram reassentados dentro das fronteiras imperiais e recrutados. Unidades de Sarmatai foram destacadas para a Britânia, para o Danúbio e até para o norte da África. Sua presença introduziu o uso da lança longa de 2 mãos, contus, e táticas de carga coordenada em massa, que quebravam formações de infantaria através do puro impacto cinético, algo que a cavalaria ligeira romana anterior não conseguia fazer eficazmente. A diversidade étnica da cavalaria auxiliar refletia a vastidão do império. Do norte da África vinham os númidas e mouros, mestres da cavalaria leve sem freio, que montavam pequenos cavalos ágeis e utilizavam dardos arremessáveis com precisão mortal. Esses soldados eram ideais para araçamento, reconhecimento e perseguição em terrenos áridos e acidentados, complementando a força bruta dos germanos e a resistência dos gauleses. Da Trácia e da Panonia vinham cavaleiros conhecidos por sua ferocidade e uso de machados de batalha a cavalo. Cada unidade auxiliar mantinha seu nome étnico, Coors e Amiorum, Ala e Tracum, etc., o que servia a 2 propósitos: preservava o orgulho e a coesão interna do grupo, homens lutando melhor ao lado de seus conterrâneos e líderes tradicionais, e permitia que o comando romano implantasse a unidade correta para a tarefa certa. Não se enviava cavalaria númida para as florestas densas da Germânia, nem cavalaria pesada sármata para as colinas rochosas da Judéia, a menos que houvesse uma necessidade específica de choque. Essa especialização logística era uma marca registrada da eficiência administrativa romana. O sistema de recrutamento também evoluiu de uma prática ad hoc para uma instituição burocrática rígida. Sob o principado de Augusto e seus sucessores, o recrutamento tornou-se anual e sistemático. Governadores provinciais recebiam cotas de recrutas a serem fornecidas. Para muitas famílias provinciais pobres, alistar um filho na cavalaria auxiliar era uma via de ascensão social. O serviço durava 25 anos, ao final dos quais o soldado recebia a cidadania romana plena, diploma militare, o direito de contrair matrimônio legal, conubium, e isenções fiscais. Esse incentivo transformou a cavalaria auxiliar em uma máquina de integração imperial. Um jovem gaulês ou sírio entrava no exército como peregrino, estrangeiro, e saía como cidadão romano, muitas vezes estabelecendo-se em colônias militares longe de sua terra natal, criando uma rede de veteranos leais ao imperador espalhada por todo o mundo conhecido. É crucial destacar que esse recrutamento não era isento de tensões. Havia um preconceito persistente entre a elite senatorial romana contra os bárbaros armados.
Tácito e outros historiadores expressavam preocupação com a presença de tantos estrangeiros armados dentro das fronteiras. No entanto, o pragmatismo militar prevaleceu. Roma reconheceu que sua própria base demográfica na Itália estava diminuindo e que a cultura italiana havia se tornado demasiado urbana e pacificada para produzir bons cavaleiros. A barbarização do exército, começando pela cavalaria, era vista como um mal necessário, ou até mesmo uma vantagem, pois esses homens mantinham a virtude marcial que os romanos urbanos haviam perdido. Além disso, a estrutura de comando dessas unidades era híbrida. Embora os soldados fossem nativos, os oficiais superiores, praefecti, eram frequentemente cidadãos romanos de classe equestre, enviados para comandar as alas. Isso garantia a lealdade política da unidade ao Estado romano, enquanto permitia que a liderança tática inferior, decuriões e centuriões, fosse preenchida por nativos experientes que entendiam a língua e os costumes de seus homens. Com o tempo, porém, essa barreira também se dissolveu. Filhos de veteranos auxiliares, já cidadãos romanos por nascimento, começaram a subir na hierarquia, assumindo comandos de unidades que antes eram exclusivas de italianos. Isso criou uma classe militar profissional transnacional, onde a lealdade era mais ao camarada de armas e ao comandante imediato do que à abstração de Roma. Em resumo, o recrutamento de germanos, gauleses, sármatas e outros povos não foi apenas uma questão de preencher lacunas numéricas. Foi uma estratégia deliberada de aproveitar o capital humano especializado de todo o império. Roma funcionava como uma corporação multinacional que adquiria startups especializadas, tribos com habilidades militares únicas, e as integrava em sua plataforma global. Essa diversidade conferiu à cavalaria romana uma versatilidade incomparável. Ela podia operar no deserto, na neve, na floresta e na estepe, utilizando táticas e equipamentos adaptados localmente. No entanto, essa dependência de identidades étnicas distintas significava que a coesão do exército romano estava fragmentada em lealdades tribais e regionais. Quando o poder central de Roma enfraqueceu, essas identidades não desapareceram, elas ressurgiram. Os romanos que defendiam as fronteiras no século IV e V eram, em sua maioria, francos, godos, alanos e hunos integrados, que viam o império não como sua pátria eterna, mas como um empregador temporário. A espinha dorsal da cavalaria auxiliar, feita de ossos de bárbaros romanizados, seria a mesma estrutura que, quando o cérebro do império parou de funcionar, se voltaria para a evolução tática e o